Graça e paz, irmãos. São todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto, mesmo à distância, estamos louvando ao Senhor no mesmo propósito. Esse mês de maio é o mês da família. Deus planejou a família. E essa canção que eu estava dedilhando aqui como prelúdio é um hino lindo que diz: Deus por amor criou. É do Inário para o Culto Cristão. E esse hino diz que Deus criou para nós um lar, uma casa. E o mundo, o planeta Terra, é a casa de todos nós humanos. Deus planejou assim e deu-nos um lugar. E nós devemos zelar por este lugar que nós habitamos, cuidar da natureza, cuidar daquilo que Deus deixou para nós. Porque Deus, em primeiro lugar, nos fez para servi-lo. E nós temos que ser mordomos do Senhor, guardar e cuidar das coisas que Ele nos deu. Então, em primeiro lugar, Ele nos deu um mundo lindo. E que dia maravilhoso! Acordamos nesta manhã com um dia muito iluminado pela luz do sol. E, assim, um dia agradável, a temperatura boa, não é, irmãos? Que coisa boa estarmos todos juntos. Agora eu quero dar só uma recomendação bem pequena antes de começarmos. Por favor, irmãos, tomem cuidado para não fazer chamadas para o celular do pastor Isidro. Só se alguma pessoa que não sabe que estamos fazendo o culto neste horário, realmente ligar e aí, de repente, pode cair o nosso sinal. Mas nós que já estamos acostumados, sabemos que o celular do pastor Isidro é separado para a transmissão, por favor, não liguem, ok? Precisarem falar, pode passar aqui no meu celular alguma coisa que seja muito urgente. Ou então, gente, espera terminar o horário do culto. Se tiver algum pedido de oração, mande após o culto, eu já ponho para o culto da noite, para a gente saber o que é. Se a gente precisar prestar algum socorro para algum irmão também, logo após o culto aqui, saímos em socorro. Ok, queridos? Então vamos iniciar esse culto com a participação de muitos irmãos. É o mês da família, eu louvo a Deus pela participação daqueles que aceitaram o desafio e gravaram o áudio para nós termos pelo menos o contato da voz dos irmãos. Como é gostoso, irmãos, quando eu recebo o áudio, eu fico lembrando do rostinho, aí ponho a foto de vocês aqui, né? E é muito gostoso, parece que a gente está bem pertinho. E aliás, é o que eu digo, parece que vocês estão aqui em casa, falando na minha sala, não é? Então agradeço muito o carinho de vocês que participaram com todo o carinho do nosso culto. Muito obrigada, irmãos. Agora, vamos iniciar esse culto com uma palavra de oração. E a nossa líder de intercessão na igreja vai nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Nossa querida irmã Vilna. Pai, muito obrigada por mais um dia. Esse dia que nós estamos começando pela manhã. Te agradeço, Senhor, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu para que chegássemos à Tua presença. Te agradeço, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradeço, ó Pai, pelo Espírito Santo, que habita em nós e Ele é o nosso Mestre, o nosso Consolador. Senhor, nós te agradecemos porque a igreja tem permanecido firme, mesmo com toda a situação de não podermos estar juntos, mas podemos estar em união pelo Espírito, pela Tua graça, pelo Teu amor. Podemos nos ver e nos ver pela internet, estarmos assim sendo abençoados e abençoando também. Te agradeço, ó Pai, porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Te agradecemos porque o Senhor tem dado grandes e maravilhosas bênçãos, Senhor, para todos aqueles que estão em comunhão contigo, Senhor. Temos ouvido muitas mensagens, muitas vidas falando testemunhando melhor, das bênçãos que o Senhor tem derramado em seus corações. Nós cremos, ó Pai, que a Tua mão poderosa está sobre a Tua igreja no Brasil, sobre a Tua igreja no mundo todo, preparando-a, Senhor, para ir ao Teu encontro. Meu Deus, muito obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Senhor, é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço e te peço, Senhor, abençoa o culto nesta manhã, que seja abençoado, que seja realmente a Tua presença possa ser sentida por todos que estão ouvindo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor. E agora teremos
a participação de um casal muito querido, Érica e Márcio. Estarão passando pelas águas do batismo assim que pudermos nos reunir presencialmente, irmãos. Teremos um culto que vai ser uma grande festa, com batismo desses irmãos que estão mais do que preparados. E eles vão recitar o tema e a divisa. E eles fizeram de um jeito muito criativo. Vamos acompanhá-los no tema e divisa. Estamos chegando praticamente ao final do uso dessa divisa, desse tema, porque no aniversário da igreja, domingo que vem, será a última vez que estaremos meditando nesse tema e divisa, porque mudaremos por mais um ano o trabalho, o tema e divisa. Então vamos acompanhar esse casal querido. Tema: abençoados para abençoar. divisa: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Amém. Que Deus abençoe. E agora teremos a participação do nosso irmão Celso com um versículo, porque ele anuncia praticamente o hino que cantaremos em seguida. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68:4. Amém. Amém. E cantaremos o hino 235 do Inário para o Culto Cristão. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grei, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra e lá nos céus, aleluia, amém. Teremos a participação em áudio com a nossa irmã Edna, esposa do nosso irmão Celso. Ela vai tecer uma consideração sobre o que acabamos de cantar. Bom dia, irmãos. Esse belo hino nos convidou a virmos adorar a Deus, que as nossas vidas possam sempre honrá-lo por tudo que Ele é e faz por nós. Amém. Amém. E agora teremos a leitura bíblica com uma família querida também, a família Almeida da Silva. Nosso irmão Leônidas, nossa irmã Maria de Lourdes e o Leandro. Nosso irmão Leandro, filho do casal.
Essa semana passada aí, o casal completou aniversário de casamento, que coisa mais gostosa. Então, aí. Vamos acompanhá-los no áudio. Leitura bíblica, Salmo 119, versículo 137. Justo és o Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Versículo 138. Ordenastes os teus testemunhos com justiça. Dignos são de inteira confiança. Versículo 139. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. 140 é o versículo. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Versículo 141. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. Versículo 142. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Versículo 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Versículo 144. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Amém. Amém. E agora a participação em áudio da nossa irmã Sirene. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué 24, 24. Amém. Cantaremos agora um hino ao Senhor, é do Inário para o Culto Cristão, talvez pouco conhecido dos irmãos, mas um hino que nós vamos cantar novamente domingo que vem, porque ele é uma composição de dois músicos maravilhosos. O irmão Gilton Moraes fez a letra, é o pastor Gilton Moraes. Pastor e poeta, né? Isso, pastor e poeta. E a música de Ralph Manuel, que quem é músico sabe da grandeza, da criatividade desse irmão. Então é um hino que vale a pena aprendermos. Fala do desejo de adorar o Senhor. Uma melodia bem brasileira, irmãos. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a ti glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. A ti eu louvarei aqui e no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Amém. Teremos a participação em áudio também de uma irmãzinha, Adriana Aparecida. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 9:1. Amém. E teremos agora o nosso momento missionário. Irmãos, pouco a pouco estamos enchendo o mundo com a alegria de Jesus. Faltava
mostrava apenas um rostinho triste aqui na linha do Equador, nessa situação aqui, ó, localização no planeta. Então hoje, irmãos, nós teremos a alegria de trocar essa carinha triste por uma carinha alegre. Você não sabe do que eu estou falando? Primeira vez que você acompanha a gente? Então eu vou explicar. Nós tínhamos um mundo cheio de carinhas tristes, porque as pessoas que não conhecem Jesus vivem uma alegria passageira. Tudo passa. Mas aqueles que têm Jesus no coração, apesar das circunstâncias, são verdadeiramente alegres, porque é um fruto do Espírito Santo que habita em nós, sentir a alegria do Senhor. Então, nós fizemos uma campanha com muitas carinhas tristes, que a cada 50 carinhas, cada 50 sorrisinhos que nós juntávamos, trocávamos uma carinha triste dessas aqui por uma carinha alegre. Olha quanto já conseguimos, irmãos, que bênção! Mas agora tenho a boa notícia de dizer para os irmãos que hoje vamos substituir essa carinha que estava tão triste por uma carinha feliz. Olha que legal! Agora nós vamos trabalhar no mês de junho, nós vamos trabalhar enchendo de alegria o hemisfério norte, irmãos. Temos bastante trabalho pela frente, mas vamos estendendo essa campanha até que tenhamos terminado tudo isso, porque a nossa igreja é uma igreja missionária comprometida com a verdade. E nós sabemos que o Senhor Jesus nos deu uma ordem, e nós queremos cumprir essa ordem, queremos agradá-lo. E ele disse que nós devíamos ir por todo o mundo, levando a mensagem de salvação, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos de Jesus, transformando a tristeza dessas pessoas em alegria. Então estamos trabalhando e vamos continuar até que tenhamos completado essa campanha que vai se estender um pouquinho mais. E eu agradeço aqueles que têm sentido o desejo no coração de participar e têm feito os depósitos. Nós ficamos sabendo de um depósito que foi feito, por isso conseguimos substituir a carinha triste por uma carinha alegre. Mas eu não sou adivinha, irmãos. Nós temos 2 depósitos, exatamente. Por isso conseguimos alcançar. Será realizado amanhã. Isso, um deles para amanhã. E nós temos então essa carinha triste transformada numa carinha alegre, justamente porque nós sabemos. Agora, às vezes você quer fazer o depósito e não nos avisa. Como eu vou saber se já está na hora da gente trocar uma carinha triste por uma carinha alegre? Então eu peço que você tenha a gentileza de tirar uma foto do seu comprovante de depósito e mandar para nós aqui, para a gente poder saber o que fazer aqui. Certo, queridos? Então nós estamos muito felizes porque essa campanha está se estendendo. A minha alegria vai além, irmãos, porque eu tenho uma filha missionária, um genro missionário. E a gente sabe como é difícil estar em terras distantes, e a dificuldade maior que nós sentimos é que não é às vezes a dificuldade do idioma, porque às vezes eles estão num lugar que fala língua portuguesa, mas a indiferença das pessoas, o descaso, a falta de atenção. Lá fora as pessoas precisam de tratamentos de saúde e é tudo muito caro para quem não é nativo, não é, irmãos? Então, é por isso que a gente tem que mandar o sustento para os missionários. Porque às vezes está faltando um comprimidinho para dor de cabeça, às vezes é alguma coisinha de casa que está acabando, e a gente sabe como é sentir falta das coisas. Estamos vivendo tempos difíceis, com certeza que estamos vivendo dias muito difíceis, especialmente na nossa economia. Mas quando Deus multiplica a nossa fazenda, irmãos, a gente pode repartir o pouco que temos. E Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Amém, irmãos? Amém. Então vamos continuar nossa campanha. Eu fico feliz que tenhamos trocado uma carinha triste por uma carinha feliz. Agora vamos trabalhar para transformar a parte norte do planeta em alegria. Que eles possam conhecer a verdadeira alegria. Amém, queridos? Amém. Teremos, acho que uma oração agora. Isso. Quem vai dirigir esse momento de oração pelos missionários é um casal muito querido, pastor Walter, a irmã Gladys, que são servos do Senhor, também missionários por onde caminham. Então, que o Senhor os abençoe também grandemente. Vamos ouvi-los. Graça e paz, irmãos. Pai, queremos agradecer por essa campanha de missões. Cada sorriso que é dado com amor faz a diferença na tua obra.
Agradecemos porque o Senhor tem movido os corações dos teus filhos, que obedientes trazem ao teu altar as ofertas para suprirem teus servos missionários. Não permita, Senhor, que falte o que eles precisam. Alguns estão em lugares difíceis, levando a mensagem transformadora de Jesus, mesmo correndo perigo, e outros convivem com o desprezo. Multiplique as ofertas que estão sendo trazidas por teus filhos. Abençoe essa campanha, para que possamos transformar a tristeza em alegria nas vidas que vierem a conhecer a Jesus. Que o mundo se encha com a alegria e a paz que só teu Filho pode dar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, gostei tanto de ver o rostinho deles que não passamos os slides com oração. Teremos agora a participação em áudio do casal Simone e Marco Antônio, meu irmãozinho. E eles estão anunciando a nossa aula da Escola Bíblica. Toda família precisa separar um tempo para refletir e aprender a fazer a vontade de Deus. Será que a nossa família tem os valores que Deus quer que tenhamos? Nos cansamos de tantas coisas. Será que Deus pode ficar cansado? Toda a Escritura é proveitosa para ensinar. Em nossa família, apreciamos servir uns aos outros? Jesus desempenhou a tarefa de um escravo. Nós faríamos isso? Vamos avaliar nossas atitudes à luz da Palavra de Deus. Vamos receber agora o ensino bíblico através da videoaula do nosso irmão, professor Alexandre. Momento de ensino, professor Alexandre Garcia. Tema da aula de hoje: Deus está cansado. Vamos colocar agora, irmãos, a aula no YouTube. Por favor, aguardem um instantinho. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente nesse espaço dedicado à nossa EBD para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs nesse dia. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte hoje. Não sei se vocês estão lembrados, mas na semana passada nós conversamos sobre a parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola que fala não apenas de oração, mas principalmente de justiça própria, né? Nós falamos sobre isso. Na verdade, nós não esgotamos ainda o assunto. Nós temos mais alguma coisa ainda para refletir sobre essa parábola. E eu tinha dito aos irmãos que nós íamos aproveitar também as próximas aulas, nossos próximos encontros, para falar um pouco sobre os milagres de Jesus, sobre os sinais milagrosos de Jesus. E nós vamos fazer isso. Só que eu gostaria de mudar um pouco aqui o script, gostaria de mudar um pouco o nosso roteiro. Pelo seguinte, irmãos, não estranhe essa mudança que eu estou fazendo, não. Essa semana, assistindo televisão, assistindo noticiário, eu costumo assistir alguns noticiários, né? Para tentar acompanhar um pouco aí o que está acontecendo. E teve uma notícia que chamou a minha atenção. Acho que deve ter chamado a atenção de muitos também, né? Um sujeito chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, George Floyd. George Floyd, ele tinha 40 anos de idade, né? Negro, norte-americano,
Ele era da região de Minnesota, nos Estados Unidos, e ele foi morto. O problema, bom, alguns poderiam dizer, né, como a gente tem escutado aqui no Brasil, né, mas morre gente todo dia, né? A vida convive com a morte, é verdade. Isso não dá para negar isso, mas o que chamou a atenção foram as circunstâncias dessa morte, a maneira como ele morreu. Então o que acontece? Fizeram uma denúncia à polícia dizendo que um homem estava tentando passar cartões de crédito clonados, usar cartões de crédito clonados para fazer compras em lojas. O suspeito foi identificado, era o tal do George Floyd. A polícia o localizou e a polícia foi até ele, certo? Diz a polícia que ele resistiu, que ele estava aparentemente drogado, mas a questão é que ele foi algemado, com os braços para trás, tá certo? Deitaram ele no chão e um dos policiais colocou o joelho sobre o pescoço desse homem. E ele repetidamente reclamava, dizendo: não consigo respirar. Bom, resultado, ele acabou morrendo. Ele acabou sendo sufocado por esse policial, né? Então o que chamou a atenção, evidentemente, foi a maneira violenta como esse homem foi morto, tá certo? E principalmente o fato de um policial branco, com joelhos em seu pescoço, causar a morte aí desse homem negro. Isso aí causou indignação e violência nos Estados Unidos e no mundo inteiro, tá certo? Tá, e o que isso tem a ver? Há uns tempos atrás, no ano de 2014, um outro negro chamado Eric Garner, que estava desarmado, por sinal, ele foi abordado pela polícia, tá certo? Ele era suspeito de vender ilegalmente cigarros soltos, né? E ele tinha aí os seus 43 anos de idade. Ele também foi abordado de uma forma semelhante. E por 11 vezes ele repetiu que também não conseguia respirar e também foi sufocado e também foi morto nessas condições. Aí, veja bem, eu estou falando aqui de 2014, eu estou falando de alguns dias atrás, 2020. Vamos lá agora para 2017, na cidade de Charlottesville, que fica na Virgínia, no sul dos Estados Unidos. Nós tivemos um confronto envolvendo, de um lado, supremacistas brancos, indivíduos que dizem que os brancos são superiores e têm que dominar a humanidade, a maioria deles ligados à extrema-direita norte-americana. Esses supremacistas brancos entraram em confronto com grupos antirracismo, né? Várias pessoas ficaram feridas e uma pessoa acabou saindo morta desse confronto. Bom, aí você vai falar, tá, mas por que você está citando tudo isso? Eu estou citando tudo isso porque nós estamos no mês de maio e olha que coisa interessante, né? O mês de maio ele é um mês dedicado à família e é assim que deve ser mesmo, graças a Deus, pelas nossas famílias. Mas como historiador, eu não poderia me furtar a lembrança de que esse mês que nós estamos aí, que está terminando, o mês de maio, é um mês marcado pela lembrança do fim da escravidão no Brasil. Isso aconteceu oficialmente em 13 de maio de 1888. A princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea, né? Tá certo? Colocando um fim na escravidão aqui no país. Lembrando que no hemisfério ocidental, né, entre os países ocidentais, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Foi o derradeiro país a terminar com a escravidão. E é interessante porque eu me lembro, quando eu frequentava a escola,
Me lembro aí quando eu era criança, quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim. O que acontece? Muitas vezes a gente se deparava nos livros de história com aquela imagem, com aquela figura da princesa Isabel com a Lei Áurea na mão, né? E os escravos com as suas correntes quebradas, ajoelhados, agradecendo a princesa por ter assinado aquela lei, né? Quer dizer, a história ela era contada de uma forma onde a figura da princesa Isabel era enaltecida como a redentora, como a libertadora dos escravos, né? Num ato humanitário, ela libertou os negros da escravidão no Brasil. E é claro que a gente sabe que a coisa não foi bem assim, né? Se nós pararmos para pensar, a Lei Áurea, eu comecei falando aqui de alguns episódios, acho que vocês estão percebendo, né? Comecei falando de alguns episódios de violência racial nos Estados Unidos, eu estou vindo agora para o Brasil, onde nós lembramos no mês de maio o fim da escravidão. Mas lembra da Lei Áurea como que era? A Lei Áurea só tinha 2 artigos. Primeiro, está abolida a escravidão no Brasil. Segundo, revogam-se as disposições em contrário. Ponto. Acabou a Lei Áurea. Só tinha 2 artigos, era uma lei extremamente breve, né? Só que no dia seguinte à promulgação da Lei Áurea, uma dura realidade acabou se impondo, né, aos libertos, aqueles que tinham sido libertos da escravidão. Uma dura realidade. Por quê? Nós tínhamos mais ou menos naquela época cerca de 750 mil negros que ainda eram escravos. Eles agora deixavam de ser patrimônio para serem seres humanos. É isso que a Lei Áurea dizia, tá certo? Só que esses mais de 750 mil negros, eles ficaram entregues à sua própria sorte. Eles estavam desprovidos de qualquer apoio que eles pudessem ter para minimamente sobreviver, né? Eles não tinham acesso à terra, eles não tinham acesso à moradia, a trabalho, né? Ou seja, acabou a escravidão e o que sobrou foi isso, né? Agora cada um que se vire, né? Então os ex-escravos ficaram entregues à sua própria sorte. E isso se reflete até hoje, né? Nós sabemos disso. Nós temos até hoje uma herança escravocrata que fala muito alto no Brasil, né? Tá certo? Basta você ver os indicadores sociais, basta você verificar os indicadores de acesso à educação, saúde, moradia, renda, desemprego. Todos os indicadores, quando você analisa a população negra, são piores, né? Por quê? Herança da escravidão. Tiveram menos oportunidades, tiveram menos acesso à terra, não houve uma reforma agrária na época, pensando em como seria a vida do escravo depois que ele deixasse de ser escravo. Então esses indicadores sociais, eles refletem a herança escravocrata que até hoje pesa no nosso país, né? E o governo ele tem, evidentemente, que adotar políticas públicas para tentar reverter essa situação. Nós temos que encarar essa situação. Não só a situação dos negros, como uma das piores desigualdades do planeta. Mas eu estou falando tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? No final do ano passado, olha que coisa interessante, eu comprei um devocional da editora Ultimato. É um devocional chamado O Caminho, são meditações diárias, tá? Tá aqui o livro O Caminho. E esse devocional ele foi escrito por um senhor chamado Stanley Jones. Quem é Stanley Jones? Ele nasceu em 1884 e ele morreu em 1973. Ele foi um missionário metodista. Ele escreveu essas meditações aqui logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945.
Ele foi missionário metodista, ele foi missionário na Índia e na China. E olha que coisa interessante, por seu trabalho de reconciliação na Ásia, África e entre o Japão e os Estados Unidos, por ele ter colaborado, né, na formulação de uma política de paz após a guerra, ele chegou a ser indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. E ele foi chamado pela revista Time de o maior evangelista missionário do mundo, Stanley Jones. Foi conselheiro e amigo de Mahatma Gandhi. Foi conselheiro e amigo de Franklin Roosevelt. E uma inspiração para Martin Luther King Jr., entre outros líderes mundiais. Então eu comprei um devocional chamado O Caminho, escrito aqui por esse missionário, pelo senhor Stanley Jones. E olha que coisa interessante. Tem uma meditação dele que eu quero compartilhar com vocês hoje, que diz aqui o seguinte: ele diz que Deus está cansado. Deus está cansado. Deus está cansado do racismo. Deus está cansado de injustiças, não só do racismo. Ele diz aqui o seguinte no texto dele. Aliás, já que nós estamos falando aqui do Stanley Jones, o texto que ele usa para conversar um pouco aqui nesse devocional, que eu vou compartilhar agora, ele vai lá em Isaías. Depois, se você quiser dar uma olhada melhor, uma espiada, em Isaías, no capítulo 59, nos versículos 1 e 2, é o texto que vai servir como base para a meditação do Stanley Jones, que eu vou compartilhar agora. Ele diz aqui o seguinte: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Bom, com base nisso, ele diz aqui o seguinte: uma afro-americana foi convidada a descer do ônibus em que estava e pegar um destinado somente a negros. Ela juntou seus pertences lentamente e disse baixinho: Deus está cansado de tudo isso. Essa foi a palavra de uma profetisa, a sentença de condenação por um erro. Deus está cansado desse tipo de comportamento. Consideremos a questão da superioridade racial. Ele fala superioridade racial entre aspas, né? Para reforçá-la, ouvi alguém citar a passagem da Escritura em que Deus supostamente amaldiçoou Cã, o homem negro, e o fez escravo de Jafé, o homem branco. Porém, se você prestar atenção na passagem de Gênesis 9, de 25 a 27, verá que Deus nada teve a ver com isso. Foi Noé quem pronunciou a maldição, e contra o filho de Cã, Canaã, e não contra Cã propriamente. E Noé pronunciou essa maldição quando estava embriagado. Diz a Bíblia, quando Noé acordou do efeito do vinho. Aí ele lança aqui, acho que os irmãos devem estar lembrados dessa passagem, mas vamos lá. Já estou caminhando aqui para o final, tá? É Gênesis 9. Olha o que diz aqui, ó. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé, outros dos filhos de Noé, tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito.
Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, sabe qual é o problema aqui? E isso que eu vou falar agora era ensinado não só nas escolas do sul dos Estados Unidos, nas escolas dos brancos, como nas próprias igrejas se ensinava isso, né? A base aqui é a Bíblia. Então veja bem, muitos pensadores, muitos políticos no passado, né? E, infelizmente eu acredito que tem gente que ainda deve acreditar nisso, mas alguns pensadores e políticos do passado usaram essa passagem dizendo que haveria uma legalidade bíblica para o sistema escravocrata. Sem o homem branco iria dominar sobre Cã, o homem negro. Tá certo? E essa profecia está aqui, Deus falando pela boca de Noé. É o que eles acreditam, né? Ou pelo menos acreditavam, espero eu. Tá certo? Só que aqui na Bíblia King James, que eu li com vocês, olha o que diz aqui, ó. Entretanto, não apenas qualquer sistema que escravize o homem a outro homem, ou sistemas econômicos de exploração do homem pelo homem, é absolutamente distante da vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Qualquer sistema escravocrata e qualquer sistema econômico que legitime a exploração do homem pelo homem, eles estão distantes da vontade de Deus. Tá? E uma coisa interessante, ele fala que todos os amaldiçoados por Noé são cananeus, descendentes de Canaã, do filho de Cã. E os cananeus são da raça caucásia, ou seja, são todos brancos legítimos. Então, é difícil a gente entender, eu não sei de onde que eles conseguiram tirar a ideia de que os descendentes de Cã seriam negros, especificamente para legitimar tudo isso. Que ele fala aqui que, primeiro, que tanto Cã como Sem, como Jafé eram filhos do mesmo pai, filhos de Noé. Todos eram consanguíneos, tá certo? E veja bem, no caso aqui, todos os descendentes de Canaã, portanto, cananeus, né? Eles eram brancos legítimos, eram da raça caucásia. Então, quer dizer, por muito tempo, usou-se essa passagem de Gênesis para legitimar o sistema escravocrata, tá certo? E aí, olha o que ele diz aqui, o Stanley Jones, né? na sua meditação. Tomar o pronunciamento de um homem embriagado como regra para o tratamento de uma raça? Ele está fazendo aqui uma pergunta. Podemos tomar o pronunciamento de um homem embriagado, que era como Noé estava, como regra para o tratamento de uma raça? Além do mais, os que usam essa passagem devem reconhecer que Cã e Jafé tinham o mesmo pai e a mesma mãe, portanto ele e os seus descendentes são parentes consanguíneos. Deus está cansado de uma religião que se apossa de uma passagem obscura proferida por um homem embriagado para reforçar atitudes não cristãs. Se Deus tivesse decretado que os negros deveriam servir aos brancos, porque um homem disse aos seus irmãos que o seu pai estava em um estado indigno em sua tenda, eu perderia o interesse nesse Deus. Palavras de Stanley Jones. A voz autêntica do Senhor ressoa nestas palavras. Em Amós 9:7, Deus diz: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Terminamos dizendo: Deus está cansado de injustiças. Tá certo? E
ele termina aqui com uma oração dizendo assim: ó Deus, eu te agradeço porque estás expondo nosso paganismo latente. Tu estás revelando nossas inclinações não cristãs. Ajuda-nos a purificá-las. Somente assim estaremos no caminho. E ele chama aqui de caminho aquilo que Deus revelou na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Amém. E fica aqui uma afirmação do dia. Hoje serei daltônico. Não verei cores nem classes. Verei apenas pessoas. Profundo isso, né, meus irmãos? Muito profundo. Então é isso, meus irmãos. Não vamos esquecer que Deus está cansado. Cansado do racismo, cansado das injustiças. E vamos tomar cuidado, porque quando Deus se cansa, né, essas coisas estão condenadas. Tá certo? Fica então aí o meu recado. Infelizmente, a gente vê que tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em outros lugares ainda há muito racismo, ainda há muito preconceito. Muitas pessoas ainda são vitimadas por causa da sua cor, da sua origem, né? E isso realmente não deve acontecer. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê uma boa semana, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Né? Um grande abraço meu e da irmã Sandra para todos, viu? Fiquem com Deus. Tchau, amém, irmãos. Amém. Um instante, irmãos, para posicionarmos aqui. Teremos agora um momento de oração com dois irmãos muito queridos. Agradecemos, Senhor, por este ensino precioso da Tua palavra que recebemos hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude a praticar e sempre obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmão Alvarino, irmã Maria Kinoshita, nossos queridos. São os sogros do nosso professor Alexandre, os pais da nossa querida irmã Sandra. Pastor, com você. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigado por escolherem celebrar o Senhor, o nome do Senhor conosco nesta manhã. Que aula maravilhosa, não é verdade? Muito. Hoje à noite falaremos sobre uma visita muito especial. E esta visita não é para a raça X ou Y. Esta visita é para pessoas, como disse o nosso professor. Deus ama todas as pessoas, indistintamente. Quero informar você que no próximo domingo nós comemoraremos, celebraremos o memorial da ceia do Senhor. Então já separe o seu pãozinho, separe o seu suco de uva, para que possamos juntos celebrarmos este memorial. Verdade é, queridos, que vários templos já estão abrindo, mas estão abrindo com um número muito reduzido e sempre seguimos as recomendações da lei. E a lei afirma que podemos, no caso de nossa igreja, receber no máximo 30 pessoas.
o que eu creio que não é justo. Estamos estudando algumas formas, estamos aguardando também orientações da nossa convenção, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, e também da nossa associação, a Associação Centro da Capital. Queremos estar em consonância com as leis, com os decretos, com todas as orientações que temos recebido das autoridades. Então também domingo que vem comemoraremos o aniversário da igreja. 62 anos de vida da nossa igreja, no dia 7 de junho. E já também daremos também uma ênfase também ao segundo ano, onde eu e minha esposa comemoraremos juntos à frente da Igreja Batista Nova Aliança. Já se passaram 2 anos, queridos. Dia 9, né? Então, já no dia 7 aproveitaremos também para este momento. Então, você é nosso convidado para o próximo domingo, convidado para este domingo à noite, para celebrarmos o nome do Senhor, encerrando o mês da família. Agradeço a todas as famílias que prontamente mandaram as fotos, participaram de forma ativa, com tudo, todas as partes que são concernentes ao culto de adoração ao Senhor. Fica aqui a minha gratidão, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, que Deus abençoe suas famílias ricamente. Amém. E hoje à noite encerraremos, portanto, o mês da família, com a participação também de diversas famílias da nossa igreja, e falaremos sobre uma visita muito especial. Passe o link da Igreja Batista Nova Aliança. Muitos têm acessado, procurado acessar e dizem, mas não estou conseguindo. Então agora eu vou explicar para você não esquecer mais nunca, não é? Não entre com Igreja Batista Nova Aliança. Existem várias igrejas batistas com o nome de Nova Aliança. Você entrará no link no Facebook com Batista Nova Aliança. Você vai ver ali do lado esquerdo uma bandeira com as cores do Brasil, da Convenção Batista Brasileira. Então ali você pode acessar Batista Nova Aliança e você terá acesso aos cultos online. Caso você queira solicitar a amizade ali no Facebook, nós estaremos verificando, eu e minha esposa, para poder confirmar a sua solicitação e assim você ter acesso direto. Mas, caso você também queira entrar no Batista Nova Aliança, nós somos pontuais. 20 horas começamos o culto às quintas-feiras. 10 horas da manhã no domingo, pela manhã, e 18h30 domingo à noite. Os irmãos podem estar certos de que sempre somos britânicos com relação aos horários, ok? Então, conto com você para logo mais celebrarmos juntos o nome do Senhor, que você tenha um bom momento de confraternização com sua família e que Deus te dê uma tarde abençoada e logo mais nos encontraremos. Você, jovem, que queira participar das reuniões com os nossos jovens e adolescentes, todos os domingos às 17 horas, nós também temos um encontro do Enjoado. Tem sido uma bênção os estudos, o bate-papo entre o pessoal e temas sempre muito relevantes. E eu gosto muito, sabe por quê, queridos? Porque nos fazem pensar. Nós estamos com uma geração que tem preguiça de pensar. Então é muito bom quando somos estimulados a pensar, a ter uma opinião, a realmente embasarmos esta opinião e sabermos do porquê da razão da nossa fé. Não é verdade? Então, fica aqui o convite para você, jovem, que queira participar. Eu não sei como poderíamos fazer isso com o Enjoado. A gente coloca o linkzinho no Comunhão, no jornal? Sim, o linkzinho vai ser colocado no Comunhão Entre Irmãos, obrigado, amor.
e também no IBNA Diretoria e no jornal IBNA, nos canais de comunicação da igreja, para que você, jovem, você, membro da igreja, que queira compartilhar com algum jovem na sua família, queira participar desse link, participe o link, tá? E sob a direção do nosso irmão Marco Antônio, e os irmãos terão a oportunidade, portanto, de ter um excelente trabalho. Os irmãos vão ver um excelente trabalho realizado através do Enjoado. Obrigado, professor Alexandre, pela excelente aula, pelo excelente comentário dentro de um contexto atual. Isso é algo que me agrada muito. Escola dominical não é para a gente ficar ali e fica conjecturando, temos que fazer isso e temos que fazer aquelas palavras de ordem. Não. Parabéns, professor. Temas que nos fazem pensar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de temas que nos fazem pensar, estarmos contextualizados com o país em que vivemos, o mundo em que vivemos. Isso também é ser igreja, igreja militante, igreja atuante. Amém? Amém? Então, até às 18h30. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tudo que recebemos nesta manhã. Obrigado a Deus pela oportunidade e privilégio que temos de prestar um culto ao Senhor. Que o Senhor tenha se agradado de nós, é o desejo do nosso coração. Porque este culto é para uma única pessoa, para o Senhor. O Senhor é o alvo principal deste culto, da nossa adoração. E, ó Pai querido, em nome de Jesus, completa tudo aquilo que ouvimos, que cantamos em nossas mentes e corações. E logo mais 18h30, possamos estar juntos celebrando o Teu nome, e os jovens que possam estar às 17 horas, com a colaboração de todos aqueles que nos ouvem, que também possuem jovens em suas famílias, para que tenham acesso aos canais da igreja e compartilhem o link do Enjoado, para que mais vidas sejam abençoadas com este excelente trabalho também realizado por nossa igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, e que a instrução e a comunhão do Espírito repousem sobre todos nós, sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todas as famílias que nos ouvem e que nos ouvirão durante a semana, e sobre toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Deus te abençoe.